muito boa tarde para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 18 de maio, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje é um Fala Baixada especial. Nós vamos conversar com o deputado estadual Marcos Vinícius Nescau, que já está aqui com a gente. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui. Obrigado a você pelo convite, nos estúdios da Band. Para esse nosso bate-papo de hoje, o Fala Baixada, o senhor sabe, tem um perfil muito cobrador. Né? Nós já estamos há muitos anos buscando defender o interesse do povo trabalhador, especialmente da Baixada Fluminense, do estado inteiro. E a recomendação da direção da Band é exatamente essa: manter a nossa população informada. Manter a linha de atuação. Isso. E o senhor é o presidente regional de um dos mais antigos partidos políticos do Brasil, o PTB. Completamos 73 anos essa semana. 73 anos? 73 anos. Então, nesses 73 anos de existência, muita coisa boa aconteceu no Brasil e muita coisa ruim também, claro. O senhor faz parte do PTB moderno, o PTB atualíssimo. Eu queria lhe perguntar, a representação política do nosso Estado, quando a gente olha e vê os deputados, as pessoas que foram eleitas, os senadores, os que participam efetivamente da política e os que deveriam também participar, mas que ficam numa atuação não tão satisfatória. O senhor concorda que a representação política atual do Estado do Rio em relação ao governo federal tem sido de atuação pífia? Mauro, eu concordo com você em parte e vou te dizer uma coisa, essa vai ser, sem dúvida, nós estamos em um ano eleitoral, essa vai ser sem dúvida a eleição mais difícil de todos os tempos. Acho que a eleição mais difícil desde a redemocratização do Brasil. Entendo que a participação da bancada fluminense em relação ao governo federal, ela se deve muito, Mauro, ao modelo que nós vivemos, o modelo que o país vive. Eu sou um municipalista por natureza. Eu não posso concordar que o governo federal seja o grande arrecadador do dinheiro que é de Mesquita, que é de Nilópolis, que é de Duque de Caxias. Nós vivemos sob a tutela e a batuta do governo federal. E a bancada federal, às vezes, eu não estou discutindo, nem entrando em mérito de escândalo, eu estou discutindo o que eu penso para o Brasil, para os seus netos, para os meus netos, para os netos do Drigão que está ali, para o futuro. Não dá para o governo federal, para o município, arrecadar R$10, ficar 70 com o governo federal, 60 com o governo federal, 20 com o Estado e 20 com o município. Isso tem que mudar. Esse modelo é cruel. Esse modelo é cruel e ele escraviza o parlamentar. Você concorda que ele deixa o parlamentar acuado diante da batuta de um país presidencialista? Agora, deputado, uma região como a nossa, vamos falar da Baixada Fluminense, com quase 4 milhões de habitantes. Sim. 13 municípios que o senhor conhece muito bem, o senhor é um frequentador da Baixada Fluminense, né? Com 13 municípios, quase 4 milhões de habitantes, significa que é mais do que muito Estado brasileiro. O olhar do governo federal... Um terço de todo o eleitorado do Estado do Rio de Janeiro. Olha isso. Ainda mais isso. A responsabilidade e a importância eleitoral de uma região com 13 municípios. O olhar do governo federal assume um ministro. O ministro começa a enxergar o Brasil inteiro. Se a gente tem uma representação política unida, ou bem escolhida, ou bem focada, ou bem dedicada, evidentemente que recursos melhores virão. Por outro lado, eu não sei se o senhor concorda, a gestão pública municipal são de muitos prefeitos faladores, mas sem projetos. A maioria não tem projeto nenhum. E eles vão semanalmente. Tem prefeito que vai 2 vezes por semana a Brasília. E vem com fotografias do ministro, do presidente, de uma autoridade federal, de um chefe do presidente da autarquia. Mas vem com recurso zero porque ele não levou nenhum projeto. Ocorre isso? O senhor tem conhecimento disso? Mauro, eu vou pegar no começo da sua pergunta. Eu penso que a Baixada vai ter que mudar a maneira de escolher os políticos. Eu fico vendo muito, não, que é o irmão do fulano, é o primo do ciclano. Essa história acabou. Nós precisamos de alguém que bata lá na porta do seu ministro
da educação ou da saúde e traga realmente recursos para o seu município. Então o senhor não crê nessa hereditariedade eleitoral? A hereditariedade eleitoral e política, ela pode ser bem representada, mas você não pode pegar o seu irmão, né? Tem uma coisa que eu tenho que frisar. Filho de médico é médico, filho de juiz é juiz, filho de jogador de futebol pode ser jogador de futebol. Você pode ter um filho de um político muito competente, que trabalhe pelo seu estado e traga verba e recursos para o seu estado, para o seu município, para a região onde ele atua, tá certo? Na emenda parlamentar, eu vou repetir, o modelo é cruel. O modelo do Brasil já é cruel com os municípios e com as representações parlamentares, tá certo? Esse modelo faz com que um deputado federal de Caxias, por exemplo, tenha 10 milhões de emenda parlamentar. Como é que ele atende com 10 milhões de Caxias? Como é que atende com 10 milhões de Nova Iguaçu? Como é que atende com 10 milhões de São João do Meriti? Nós temos que repensar isso e sim olhar para essa eleição de 2018 com uma virada na história política do Brasil. Não adianta mudar só o Brasil. Não adianta o político ser o único culpado. Nós temos que mudar o Brasil, temos que mudar o brasileiro. O brasileiro tem que lembrar de quem vota. Tem que lembrar em quem ele votou na última eleição e cobrar no restaurante. Eu moro em Petrópolis, Mauro. Passo pela Baixada todo dia. Tenho amigos em Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias, Mesquita, Queimados. Sou muito pouco conhecido. Sou mais conhecido na região serrana. Eu quando vou ao restaurante, ou quando vou cortar o cabelo, o barbeiro cobra a sua posição. E é isso que o brasileiro tem que fazer. É isso que o eleitor da Baixada tem que cobrar. Porque não adianta o político ganhar a eleição e sumir. Eu não consigo. E nós temos que mudar a cabeça do brasileiro. Você pergunta, chega lá onde você mora no teu prédio, e pergunta em quem o teu porteiro votou na última eleição. Muito provavelmente ele não vai lembrar. Ou no teu barbeiro em quem ele votou na última eleição. Se não for governador ou presidente, talvez ele nem lembre. A gente precisa mudar. Mudar o político do estado do Rio de Janeiro, sim. Sou favorável a essa oxigenação, principalmente agora em 2018. Mas tem muita gente boa que veio de família política que sabe trabalhar. É que permaneçam os bons e que a população tenha sensibilidade para excluir da vida pública aqueles improdutivos. Separar o joio do trigo. É isso. É isso. Então vamos falar também da política, falando da representação federal, porque eu quero chegar aqui na representação do Estado, mas eu queria propor isso, que nós possamos conversar daqui a pouco, depois do nosso intervalo.